Vamos lá, rápido. Chill. Eu tenho reflexões, primeiro teóricas. Rápido. O que é cultura erudita, o que é cultura popular? Você começou do nada, mas... Isto é absolutamente... Não. É que mandaram eu começar. Mas é bom porque a gente faz essa conversa prévia e o pessoal vai conhecer quem é o Leandro Carnal. Começa então. Tá. Gabriela, o que é pra você cultura popular? Você acha que o São João tem que ser o tradicional? Acho que sim. O São João tradicional é da cidade do Porto, em Portugal. Com alho sardinha, poró, por isso né? porradas, come-se sardinha. As porradas com alho poró batendo um no outro é um festa São João tradicional. Mas o culto a São João Batista é mais antigo. Esse assunto... Não, por que não? Eu quero falar, nós estamos sendo censurados pela equipe do Platitudes. Carnal, manifeste-se. Eu sou muito popular e eu gostaria de... Esse é mais um episódio do... Platitudes. Com Gabriela Prioli e Leandro Popular. Agora é sempre essa brincadeira. Vai, começa aí com a sua explicação teórica. Bom, em primeiro lugar, havia uma ideia antiga de que existe uma cultura popular e uma cultura erudita. A erudita se abastecendo de fontes extraordinariamente sofisticadas e a popular se abastecendo de outras fontes. Nós temos críticas importantes e um conceito em história que é comum a Mikhail Bakhtin e principalmente a Carlo Ginzburg, que é a ideia de circularidade. O que nós chamamos de cultura erudita tem bastante a ver com cultura popular. Ele dá um exemplo muito erudito num texto chamado Tiziano e os Códigos de Figuração Erótica, no qual ele mostra que o grande pintor Tiziano, um dos grandes astros do Renascimento do Norte, utilizava como fonte as Metamorfoses de Ovídio, mas não uma edição feita original em latim, mas uma versão feita com imagens populares. Uhum. Ou seja, nós temos hoje temas sofisticadíssimos circulando nas escolas de samba. Nós temos as culturas ditas populares alvo de reflexões muito importantes e o Bakhtin discute isso na cultura popular, na Idade Média e no Renascimento, através da obra de Rabelais. Mas eu não vou falar muito disso, porque o objetivo do podcast não é uma aula acadêmica, mas é perguntar exatamente o que a gente considera popular, erudito. Quais são os limites, já que, por exemplo, na música, George Gershwin nada mais faz que pegar a música popular norte-americana e o jazz, já que Béla Bartók, na Hungria, pega todas as canções populares e transforma em música clássica, e a música clássica consagra danças populares como sarabanda, como giga, como bourrée, compostas por Bach. Quando essas coisas são populares, significa uma cultura viva, que não tem níveis e desníveis. Mas hoje nós falamos em brega e chique, popular e erudito, e são limites muito, muito artificiais sobre essas questões. Para você, o que é popular? Então, eu acho interessante que a gente queira ser popular, mas ao mesmo tempo use popular como sinônimo de baixa qualidade. Uhum. Um defeito terrível e um equívoco teórico. Exato. E é interessante porque isso mostra como a gente não aprecia o que vem do outro, de um ambiente que muitas vezes a gente não conhece. Uhum. Eu tenho uma fala da Anitta, que eu gosto muito, minha amiga, e ela fala, as pessoas dizem que é um absurdo eu cantar sobre os temas que eu canto. Mas essa é a realidade de onde eu vim. Vocês queriam que eu cantasse sobre o quê? E aí eu acho sintomático que as pessoas se preocupem com o retrato da realidade e não com a realidade. Porque muitas vezes aqueles que entoam o discurso de que a música popular, identificando essencialmente alguns gêneros, enfim, mas que a música popular é um desserviço, são as pessoas que, questionadas sobre as atitudes que nós, como sociedade, deveríamos ter em relação à realidade vivida de grande parte do povo brasileiro, dizem que não é obrigação nossa, que cada um que se vire. Uhum.
Então, a realidade pode continuar existindo, desde que ela não chegue aos meus ouvidos. E aí eu acho absolutamente possível a gente falar sobre qualidade das canções. Então, o arranjo, a qualidade do intérprete, as habilidades de canto. Acho que isso pode ser objeto, pode falar de gosto, inclusive, o que você gosta ou não gosta. Ou se as músicas deveriam ser consumidas por crianças. E eu sou a primeira a dizer que eu adoro dançar funk. Não acho as letras inteligentes, nada disso. Acho a batida interessante. E não permito que a minha filha ouça músicas que eu não considero adequadas para a idade dela. Embora ache a batida legal. Vou procurar o funk do Patinho. Mas eu tenho esse interesse, assim, de por que as pessoas almejam a popularidade no sentido de serem acompanhadas por muita gente. Então, eu quero... Olha que interessante, inclusive. Eu quero que a massa consuma o que é produto meu, mas eu repudio aquilo que o povo produz. É um elitismo nojento, que né? não se trata, nesse caso, de hierarquia de culturas, mas de uma certa demofobia. Quer dizer, o que eu estou rejeitando não é cultura popular ou defendendo a erudita. Eu estou rejeitando uma questão democrática. Vou dar um exemplo. No século XVIII, indo às tabernas mais populares do interior da Alemanha, Bach compõe a cantata Café. Bach fez muitas cantatas, fez a cantata Café. Cantata tem música absolutamente profana, com cenas descritas em uma taberna. Claro, ele faz isso em alemão, com seu estilo bachiano. Essa cantata vai para a Sala São Paulo, que eu tenho o privilégio de ser conselheiro da USESP. É absolutamente popular na sua origem, e aí eu chego lá e escuto, nossa, isto é que é música cultura, porque é a cantata Café, que é uma das minhas preferidas de Bach. Eu preciso me lembrar que esses temas populares eram vistos com mais simpatias pelos autores eruditos europeus do que nós conseguimos fazer isto. E existe uma certa demofobia, isso é próprio de povo, isso é vulgar. Isto é vulgar, isto é próprio de uma expressão... não. A música popular, vamos pegar um exemplo menos conhecido, que eu não vou citar o grande Tom Jobim, que usa uma harmonização de uma sofisticação imensa, porque isso seria defender o popular por um critério de erudito, complexidade da harmonização. Mas vamos pensar em uma violonista menos conhecida, que é a Meirelles. A Meirelles é uma das mais elaboradas violonistas da história deste país. Eu não sei, dúvida, podem me ajudar com isso, se ela sabia ler partitura. E quando nós escutamos tocando uma peça lá no Centro-Oeste, quando ela era viva, com aquele tipo dela cheio de anéis, cheio de colares, quando nós ouvimos ela fazendo uma peça no violão, é uma coisa tão rica, tão interessante, que nós temos que ceder ao fato de que, vinda de um meio absolutamente simples, dominando o violão sem ter passado por nenhuma academia ou escola superior de música, o que aquela mulher tocou em vida é extraordinário. Você sabe que você falando, eu lembrei da apresentação que você me convidou para ir no final do ano passado do Instituto Baccarelli, que aliás é uma iniciativa super legal, e eles falando, uma iniciativa muito bacana, que aliás todo mundo poderia entrar nas redes e consultar, se quiser colaborar, é bem interessante. Eles estão construindo um teatro, primeiro teatro no meio de uma favela, uma casa de concertos, né? E plena comunidade com músicos, violinos, violas, trompas, etc. E eu achei muito interessante que eles tenham dito, e não é só a orquestra que a gente quer que toque lá. A gente quer que todas as expressões tenham espaço, porque aqui a gente não faz uma hierarquização de expressões pela arte. Então, eu achei isso muito interessante, e acho que é um tema que a gente realmente precisa refletir. Por que a gente tem tanta ojeriza daquilo que é o que vem do povo? E uma outra manifestação, e aqui pensando na política, né? A gente sabe que a democracia é a vontade do povo, então a gente tem que respeitar a vontade do povo, que é expressa nas urnas. E quando a esquerda ganha, o argumento que eu ouço é: o pobre não sabe votar. E quando a direita ganha, o que eu ouço é: o povo não sabe votar. Então,
O povo, quando decide em desacordo com aquilo que eu desejo, não sabe escolher. E aí tem, em diversos casos, e eu vejo muito isso, quando a gente sai da política, mas é um argumento que vai ser transportado para a política, que é uma empresa vem aqui para o Brasil e quer coletar determinados dados e oferece para isso um pagamento. Para ver seus olhos. E que, enfim, a própria divulgação do serviço é equivocada e as pessoas não entendem. Mas não importa que serviço é. Vamos pensar, uma empresa vem para o Brasil e quer fazer um acordo comercial com as pessoas e oferece um dinheiro. E aí o que algumas pessoas dizem o serviço pode ser prestado, né? A relação ela pode ser formalizada, estabelecida. Mas eu não posso oferecer dinheiro porque isso vai atrair pessoas mais pobres e essas pessoas não vão ter condição de escolher. Bom, perigosíssimo. Porque aí eu estou dizendo que porque a pessoa é pobre, ela não consegue escolher o que é melhor para ela. Como se pessoas mais ricas não sofressem influência de diversos tipos. Então, é muito complicado que a gente associe a condição econômica das pessoas com a incapacidade de decidir a própria vida. Porque isso permite que se defenda uma tutela paternalista da vida dessas pessoas. É como vou proibir determinada manifestação artística. Que, quando a gente... Olha que coisa interessante. Quando a gente vive a abolição da escravidão, a gente tem a proibição de diversas formas de manifestação popular que são associadas aos negros. Porque é uma forma de silenciar um extrato da sociedade que está comunicando as dores e as delícias de viver segundo vivem. Né? Tivemos leis anti-capoeira no Brasil e tivemos repressão a terreiros de candomblé até praticamente o Estado Novo, sendo que o Brasil tinha Estado laico, uma separação entre a religião, porém a associação, e é isso que a gente pode chamar de racismo cultural, a associação de uma cultura, uma manifestação com identidade, no caso do Brasil afrodescendente, causa este problema. Nós temos esse debate em São Paulo no episódio da virada cultural, quais são as manifestações culturais que nós vamos trazer para os palcos da maior cidade da América Latina do Sul, né? Porque o México, a cidade do México acho que é maior ainda que São Paulo, né? Acho que ainda é maior. A cidade do México é maior que São Paulo. Então, a América do Sul com certeza. Com isto nós temos um debate que é um debate sobre quem tem direito a dizer o que é cultura possível de ser. Então alguém diz, esta exposição é a cidade mais populosa da América do Norte. Sim, eu estou pensando Latina ou do Sul. América do Norte, certamente, porque então, o México pertence à América do Norte. Número de habitantes ou em extensão territorial? Não, o número de habitantes. Tá bom. Cidade do México, 9.209. Deixa eu ver. Não, São Paulo tem quase 12. Mas eu achava que a Cidade do México era maior do que isso. Não. Mas, bom. Então, uma das maiores, resolução pelo discurso, uma das maiores cidades... Mas isso é bom. Isso é muito bom, tá? Desculpa, vou fugir do tema, mas é isso. Você está fazendo um discurso, você não tem certeza do dado. O que você faz? Altera a sua forma de dizer. Então, você não vai dizer se a cidade de São Paulo, a do México, uma é maior que a outra. Você não lembra, não está com o dado à mão. Você diz, uma das cidades mais populosas. Isso é fácil. Mas vamos pensar o seguinte, quem tem direito a dizer qual cultura deve ser consumida ou qual deve ser amparada pelo Estado? O Estado patrocinar uma tradução da Eneida para o português, do latim para o português, isso é alta cultura, isso faz bem ao Brasil. Mas o Estado patrocinar uma exibição de funk, não, isso não é, quer dizer, eu vou ter que decidir qual é o critério. Eu, Leandro, me identifico mais com a Eneida, mas felizmente somos mais de 200 milhões de brasileiros. Não? Eu não vou dizer o número exato, porque a essa altura eu não sei mais população de nenhum lugar. E com isto, existe um autoritarismo e existe uma demofobia. Todas as expressões culturais que sejam ricas e centradas naquilo que faça pensar são importantes. E mesmo assim, ao enunciar esse critério, é difícil. O que faz pensar? Eu vou lhe dizer agora uma opinião, de novo, não é uma análise histórica. Eu não tenho problema nenhum com uma expressão completamente popular ou completamente, entre aspas, erudita. Eu tenho problema com o wannabe, eu tenho problema com o fake, eu tenho problema com a pretensão, eu tenho problema com aquele espetáculo
para determinado público, especialmente de classe média, que tenha ares de erudição, mas seja absolutamente destituído de sentido. Isso vale para a arte, não posso dizer nomes, mas eu não tenho problema com a arte popular ou com o artesanato popular, com a arte naif, nas suas muitas formas. Não tenho problema com o mais sofisticado dos pintores ou escultores, artistas das grandes galerias. Eu tenho problema com a arte que quer parecer. Este wannabe me perturba, que eu associo especificamente a um estado dos Estados Unidos projetado sobre o Golfo do México, esse consumo de Golfo da América, esse consumo... Ih, ficou sem visto. Putz! Perdeu! Golfo da América, né? Não vamos fazer América grande de novo. Esse pretensioso, ele é muito difícil. Você está falando do presidente, pretensioso? Não, estou pensando se pretensioso um S. Eu estava mentalmente vendo como é que escreve pretensioso. Todo esse exercício é um exercício de eu dizer, não o que eu sou, origem A ou B, mas o que eu gostaria de ser. Quando entra nesse futuro do pretérito, eu acho um grande problema para a arte. Você falou sobre o que a prefeitura deveria, o que o Estado deveria investir, se na tradução de Eneida ou um funk. E embora o Igor não queira, preciso falar das festas tradicionais. Porque tive um debate. Então vou falar qual é. Pronto. Quem sabe, sabe. Ninguém detém essa mulher. Ai, gente, eu não sou, É o meu eu jeitinho sou de insubordinada. O que eu vou fazer? Mas, olha que interessante. As prefeituras organizam festas tradicionais, tá? Por que é interessante para as prefeituras? Gastar esse dinheiro, inclusive. E aí vamos pensar antes do patrocínio. Porque isso movimenta o comércio local. Porque isso movimenta a rede hoteleira. Porque isso faz com que as pessoas conheçam a cidade e eventualmente voltem. Então é importante para o turismo. Eu tenho interesse de promover uma festa que atraia muitas pessoas porque o retorno sobre o investimento na realização dessa festa é interessante. Mais do que isso. O político, que é a liderança naquele espaço, tem interesse em que as pessoas gostem daquela festa e, consequentemente, a associem a essa figura de liderança e essa pessoa, e aí é um interesse personalista e queria lembrar eu queria lembrar a palavra da Lilia Schwartz, como é que é? Patrimonialista. Um interesse patrimonialista, porque eu uso o espaço público, né, o meu cargo, para interesses pessoais. Se essa festa tem a possibilidade de atrair patrocinadores, o que eu garanto que a iniciativa privada entre com o dinheiro em troca de divulgação, consequentemente o gasto do poder público se dilui, se não deixa de existir, e eu continuo tendo todos os benefícios de movimentação do turismo, comércio local, rede hoteleira, etc, etc, etc. Para que tudo isso aconteça, eu preciso de um elemento fundamental que é público. Ninguém vai patrocinar uma festa que não tem público. O dinheiro investido, se for do poder público, ele não apresenta retorno sobre o investimento e, portanto, ele se mostra um investimento ruim, preste atenção, se eu não tiver público. Então, eu preciso do público. Como eu faço para atrair público? Contrato atrações que o público gosta de consumir. Então, ainda que o meu gosto pessoal diga que seria melhor eu ouvir os artistas XYZ, que não são tão famosos no Spotify, que não tem tantos plays, que não atraem tanto público, esse meu gosto pessoal não faz sentido na decisão de negócio, de investimento. E eu tenho certeza que se um prefeito de uma cidade usasse verba pública para contratar artistas que não atraem público, consequentemente não movimentasse a economia da cidade, esse investimento não tivesse retorno, ele ia ser vítima de ele ia ser objeto de críticas.
Então, quando a gente vai avaliar que tipo de atração que eu preciso num evento, não adianta a gente falar, nesse evento eu acho que deveria, pelo meu gosto, tocar determinado tipo de música. Porque esse é um discurso tacanha que não considera todo o raciocínio envolvido na realização de um evento, seja com dinheiro público, seja com investimento privado na forma de patrocínio em troca de divulgação. E o que a gente pode fazer, se a gente for mais realista e topar desenvolver um raciocínio mais complexo, eu acho que determinada manifestação de cultura tem pouca visibilidade e porque eu considero uma manifestação boa, produtiva, interessante, acredito que as pessoas devam conhecê-la, eu posso instrumentalizar o artista grande e colocar esse artista que não tem tanta visibilidade, por exemplo, entre 2 shows de artistas que atraem público. Porque assim eu garanto que o interesse por aqueles artistas mainstream, que estão no topo do Spotify, faça com que as pessoas consumam outro tipo de cultura. Mas esse elitismo, essa incapacidade de olhar para o outro faz com que as pessoas não consigam desenvolver um raciocínio que para mim é óbvio. Não adianta tentar impor ao povo o que ele deve consumir. Mas se eu considero que algo é importante, que precisa ser conhecido, eu preciso pensar com os meus neurônios como eu faço para, a partir do que se tem, atingir o que eu desejo. Não é simples? Sim, e aí é um papel que você está dando ao Estado de não apenas consagrar o mercado, ou seja, incentivar chegada de pessoas, movimento de hotéis, desses grandes eventos de São Paulo, vamos chamá-los de culturais, como Fórmula 1 e Parada Gay. O Carnaval. Carnaval. Tem investimento público. A São virada Paulo. cultural. E é curioso como essa crítica à presença do Estado na cultura não se revela quando a prefeitura contrata o cantor X sertanejo e paga 1 milhão, mas se revela quando investe em um projeto e aí as pessoas, não são artistas, são funcionários públicos. Eu fico imaginando este grupo de críticos no início do século XVI, vendo que Michelangelo trabalhou para o Papa Júlio II, por exemplo, e o que iam dizer, não é? Que ele dependeu do capital estatal. Teve uma vez que eu estava numa exposição, sei lá, alguém falou, mas aqui complicado, né? Porque sempre tem alguém que paga. Eu falo, poxa, mas a gente vai nos museus e tem tanta gente que pagou, né, gente? Poxa vida! A Capela Sistina aí. Foi feita... eu fiquei com vontade de pintar um negocinho aqui. Eu vou lhe dar um exemplo muito concreto, já que você tocou na Sistina. Quando Michelangelo pinta o teto entre 1508 e 12... no contrato dele, as tintas são responsabilidade dele. Então nós temos muito pouco azul intenso. A única forma de obter azul intenso era com lápis lazuli, cuja única fonte conhecida era o Afeganistão, hoje tem no Chile. Então era uma pedra caríssima para ser fonte de corante. Quando ele pinta, já bem depois, ele pinta o fundo, o juízo final, o contrato garantia que a tinta era fornecida pelo Papa. Tem azul. A rodo! Porque aí ele está com cartão corporativo. Virou quase um rótico, sabe? Quando o Michelangelo está com cartão corporativo... Um Lúcio Fontana, ele fez um azul e talhou no meio. Ele faz um volume imenso de uso de azul. Então, grande parte do estudo dessas personagens vai mostrar, por exemplo, que nós temos artistas perfeitamente inseridos num sistema como Velázquez, diplomata de Filipe IV. Né? Um homem absolutamente tranquilo, que vai à Itália em missão diplomática. Genial, né? E genial. Temos um homem do balacobaco, que é Caravaggio, Maravilhoso, que deita né? com o que se mover na Itália e em Malta também, nesse momento, é assassinado, não sabemos se ele foi assassinado por um garoto de programa ou morreu em Porto Hércules de uma doença. Nós temos artistas que trabalham ou trabalhavam para o Estado, nós temos artistas como Michelangelo, os do Renascimento, todos eles foram empregados de papas ou dos Médici, etc. E nós temos artistas autônomos, que é uma figura quando surge um mercado de arte. É a diferença entre Mozart, empregado do arcebispo de Salzburg e depois do imperador da Áustria, e a Beethoven, que já tem um mercado de arte. E pode dizer a um príncipe, príncipes há muitos, Beethoven há um só. Chablau. Só pode dizer isso no momento que surge um mercado de arte. Eu acho que o Estado tem uma função cultural, essa é uma posição, eu entendo a posição liberal, mas quando eu adoto a posição liberal no seu sentido só se mantém a arte que tem a ligação com o mercado, eu retiro do Estado essa capacidade de incentivar, por exemplo, a diversidade artística. Como você disse, é muito bom que num programa clássico
eu tenha, por exemplo, o conhecidíssimo Beethoven e o conhecidíssimo Mozart, e talvez no meio uma obra do Guerra Peixe. Porque também é minha função trazer para aquele público um grande autor brasileiro menos conhecido, Sim. pouco menos tocado. Eu acho que existe uma função didática. Como eu faço quando eu mostro para os alunos qualquer coisa. O aluno conhece Caravaggio, talvez não conheça Artemisia Gentileschi. Então, é bom mostrar essas coisas. Mas, por outro lado, também é não sufocar a manifestação cultural autônoma popular, que é uma outra questão. O que a gente perde quando o Carnaval do Rio, de fenômeno do intrudo no século XIX, fenômeno popular em desfiles na Rio Branco, que eram, né? Acho que no Rio era na Rio Branco. E passa Ele a ser... perguntando aqui, ó, alguém respondeu essa pergunta? Carioca. É. Bom, é que quando nós falamos esse carnaval e ele se torna institucional, em um sambódromo formal, com notas, uma equipe, com filmagem e um tempo muito exato, e profissionalizamos as funções, você ganha no espetáculo, na televisão, e você perde na cultura. O que acontece com o tema raiz? O que acontece com o samba raiz? O que acontece com essa expressão maravilhosa no Rio de Janeiro, que se espalha para tantos lugares? Tem outras expressões. Há um carnaval autônomo e raiz no Nordeste. Está surgindo um em São Paulo há algum tempo. Um outro sentido que a gente pode pensar no popular é essa questão do nosso viés, né? Uhum. Tem estudos que mostram, e eu, por causa do Tiago, olho muito para a música também, que o que faz algo ser popular, muitas vezes, é aquilo ter sido colocado na condição de popular, ainda que de forma artificial, desculpa. Vou explicar. Uma música que está em primeiro lugar, a gente gosta dela porque ela é boa, ou a gente gosta dela porque ela está em primeiro lugar? Consequentemente, muita gente achou ela boa, então eu tenho que achá-la boa. Eu me sinto compelido a achá-la boa. E pesquisas comportamentais mostram que a gente se comporta a partir do ranking criado artificialmente. Ou seja, importa menos que a música seja boa, importa mais que a gente goste da música, importa mais que a música seja gostada por muita gente. E aí isso me faz pensar na política, por exemplo, já que a gente está falando de regulamentação de redes e a importância da gente criar critérios de verificação online da humanidade daquele que opera o computador, para a gente não ter robô, não ter bot, que é um posicionamento político. Entra numa rede social. Eu manipulo robôs para darem a sensação de que esse posicionamento é popular, de que esse posicionamento é chancelado por muita gente. E as pessoas, então, encampam aquela visão por acreditá-la popular e não necessariamente por partilharem daquela visão de mundo. Outra possibilidade, fake news. Muita gente com dificuldade de operar a tecnologia. E, portanto, a pessoa vê uma notícia, aquela notícia foi curtida e compartilhada por muita, aspas, gente, porque não é gente, é um comportamento inautêntico, e essa pessoa presume a credibilidade da notícia a partir da reação de muitas pessoas sobre aquela notícia. Porque, afinal, se muita gente compartilhou, se muita gente comentou, se muita gente deu like, é porque essa notícia deve ser verdadeira. Então, como, em virtude desse nosso viés comportamental, que é de gostar ou achar que gosta daquilo que se apresenta a nós como popular, a gente tem um perigo nesse comportamento que nas redes pode ser inautêntico, das pessoas partilharem de visões de mundo e acreditarem em coisas falsas a partir de uma simulação ou de uma popularidade forjada. Uhum. E existem construções de modelos, Gabriela, a partir do que você disse, que engessam essas visões e impedem que eu veja mais coisas. Exemplo. Não há por que eu rejeitar uma das melhores de todas as tradições culinárias europeias, que é a francesa. Tem escola, tem tradição, tem bibliografia, tem fontes. Se existe uma tradição europeia bem elaborada e boa a esse respeito, não há por que
eu rejeitá-la. Grande parte da renovação da nossa cultura gastronômica vem do contato, por exemplo, com temperos, técnicas e práticas do norte. Hoje a Amazônia, eu acho que é uma das maiores renovadoras do nosso pensamento gastronômico. Muitos restaurantes usam produtos, técnicas e nomes que nascem da região amazônica. Então, por que eu tenho que pensar que isso tem que ser inteiramente amazônico, ou inteiramente francês, ou que o francês seja melhor? Por que eu não me abasteço do melhor dessas coisas? A técnica francesa de emulsão, a técnica francesa de X e Y para utilizar, por exemplo, fontes e produtos amazônicos. Por que eu tenho que fazer essas distinções antigas, formais e ruins? E não posso pensar que exatamente nessa diversidade está a nossa riqueza. É isso que eu penso quando eu quero mostrar que quase todas as vanguardas, elas nascem de um contato com coisas muito mais tradicionais. Gauguin com os chapéus da Bretanha, quando vai visitar, é Gauguin no Tahiti, é Van Gogh em Arles, por exemplo, descobrindo a luz, ou entre os comedores de batatas na própria Holanda, a arte em comunicação com esse mundo dinâmico, cromático, múltiplo, e é isso que eu vejo. Adoraria imaginar, veja aqui uma fantasia agora, adoraria imaginar um funk de qualidade orquestrado na Sala São Paulo. Porque aí nós juntaríamos o melhor de vários mundos para mostrar a possibilidade desse diálogo. Adoraria que a expressão de uma orquestra se prestasse às coisas mais variadas possíveis. Eu acho isto muito, muito simpático. Não se trata de cultura pop, erudita, popular, mas de uma cultura que dê acesso a essas coisas, provoque debate. Uma das coisas boas da cultura é seu caráter disruptivo. Sim. Provoca o debate. As recentes experiências de ópera do Municipal com o Guarani provocaram reações de pessoas. Um colega meu, que é um amigo e eu gosto muito, disse que absurdo reduzir Carlos Gomes e sua ópera Guarani, representada no Scala de Milão, a este papel de manifestação do Krenak sobre terras indígenas. E eu penso, será que é mais erudito ou melhor? Será que é mais sofisticado colocar indígenas brasileiros de malha de balé dançando no Scala de Milão do que colocar um debate sobre terras indígenas, ou seja, fazer que Alencar, um escravocrata do século XIX, com uma grande obra literária, resgatado por um negro chamado Carlos Gomes, de Campinas, e relido em São Paulo, a cidade das grandes diversidades e heterogeneidades, e que essa cultura do melhor da literatura romântica de um cearense Alencar, com o melhor de um campineiro negro, Carlos Gomes, o melhor da influência europeia de ópera como Verdi, grande influenciador de Carlos Gomes. Tudo isto misturado para ressignificar dinamicamente a cultura, eu gosto disto. Eu gosto dessa ideia. Voltando na história das redes, eu achei interessante duas coisas que eu pensei em falar, que é quando a gente debate, é um tema super atual essa questão da regulamentação das empresas, né, de tecnologia, das redes sociais. E aí é interessante perceber como há gradações no debate, porque no geral, quando se ataca a ideia de regulamentação das redes, falam muito sobre censura, cerceamento da liberdade de expressão. E claro que nenhuma liberdade é absoluta, até a liberdade de expressão ela tem limites previstos, o que se faz é uma ponderação de direitos fundamentais. E aqui, claro, as pessoas podem pensar na tradição dos Estados Unidos, mas essa não é a tradição na qual se inspira o direito brasileiro, a gente tem uma tradição diferente. E toda liberdade tem as suas limitações, e é importante que nós tenhamos essas limitações, ainda que possa haver divergência. Mas o debate da regulamentação das redes, ele tem gradações, né? Ele tem diferenças. Você pode pensar apenas na necessidade de
limitar e combater essa questão dos comportamentos inautênticos que representam um risco muito importante para a construção da nossa história, da nossa memória e até, enfim, coloca as pessoas em risco, por exemplo, em questões de saúde pública com um discurso anti-vacina que cresce e coloca em risco não só as pessoas, enfim, que infelizmente acreditam nessa bobajada, mas também todas as pessoas que convivem naquela sociedade. Eu já visto surtos de sarampo que a gente tem visto aí, tido notícia, que, assim, um absurdo, fruto de uma absoluta irracionalidade. Sarampo em 2025. Não, é uma coisa assustador. Não é? Então, assim, assustador. isso... Daí para a peste negra, a gente vai... Não, e isso tem uma relação direta com esse fenômeno das redes sociais, porque a escala que a tecnologia permite faz com que esse tipo de discurso absurdo tenha uma penetração gigantesca. E a possibilidade de manejo de dados que as redes sociais permitem faz com que as pessoas sejam atingidas com um discurso pensado e adaptado para elas, então é mais fácil de convencer. Mas tô fugindo do tema, vou voltar. Eu lembrei de uma experiência falando dessa popularidade forjada que faz com que as pessoas gostem não daquilo que é bom ou que elas consideram bom, né? Porque eu não gosto de o bom como um valor absoluto, eu acredito na subjetividade, e não, mas sim gostarem daquilo que é popular. Teve um artista, um violinista americano, que foi várias vezes indicado ao Grammy, então que se apresenta em grandes casas de espetáculo, Joshua Bell, o nome dele. E em 2007, eles conduziram um experimento em que ele tocou durante alguns minutos, 45 minutos, estou lendo aqui, no metrô de Washington, nos Estados Unidos. Então, e o evento ficou conhecido, quem quiser pesquisar, como Stop and Hear the Music. O que aconteceu? Ele tocou de graça no metrô com um violino de 1713, avaliado em mais de $1 milhão. Apenas... Quantas pessoas você acha que pararam para ouvir? No metrô? Acho que eu nunca peguei metrô em Washington, mas assim, 2? 6. Nossa, triplicou a meta. Uma pessoa assistiu e no total ele arrecadou $20. A maioria das pessoas seguiu em frente sem perceber que estava ouvindo um dos músicos mais famosos do mundo. Talvez entre elas pessoas que pagariam algumas centenas ou talvez milhares de dólares para assistir esse violinista numa casa de concerto. Então é muito interessante para a gente pensar no nosso gosto. A gente gosta de uma coisa porque a gente gosta, porque as pessoas dizem que a gente gosta, porque a gente acha que deve gostar. Isso explica também pesquisas de opinião. Por que a gente falou na primeira eleição do Trump sobre maioria silenciosa? Esse fenômeno que faz com que as pessoas respondam aos pesquisadores não o que elas de fato pensam, mas o que elas acham que o pesquisador quer ouvir. E isso tem que ser pensado em todo tipo de pesquisa, né? Por isso que o manejo do Big Data teve a capacidade de efetivamente revelar as pessoas. Então, o que você busca no Google não é o que você declara que busca no Google. E, portanto, as pesquisas mais populares ou os assuntos mais populares, por exemplo, nos sites de pornografia, não são aqueles assuntos que são considerados mais populares quando as pessoas são perguntadas e respondem sobre as suas preferências. Isso é interessante porque o manejo do Big Data consegue mostrar o que é de fato popular, no sentido de mais buscado e mais consumido, e não aquilo que a gente declara que é popular. Uma outra coisa para a gente pensar que faz um paralelo com esse experimento do metrô. Você está no carro ouvindo uma música, sabe? Calypso. Entra o professor Leandro Carnal e você abaixa o volume. Fala, ai, nossa, liguei e estava tocando. O que você gosta e o que você acha que deve dizer que gosta? A Odisseia, a ninfa Calypso, que na sua ilha recebe Odisseu / Ulisses. E aí está na minha peça também, acho que é fundamental. A pessoa põe Calypso para uma referência ao Homero, é óbvio. É óbvio. E é muito legal pensar nisso, porque quando a gente tem, e é claro, quando a gente tem os rankings de plataformas de streaming de música, a gente vê que aquilo que as pessoas gostam não é o que talvez elas dissessem que gostam. Então, assim, precisa de muito mais gente ouvindo o primeiro lugar do Spotify
do que gente que a gente imaginaria que escuta o primeiro lugar do Spotify. Entende o que eu tô dizendo? Muitas vezes essas pessoas que dizem, ai, que horror, que absurdo, ali no silêncio do seu quarto. Quando sozinha, entrega os seus próprios cuidados. Eu tô citando um trechinho um trecho do Schopenhauer que eu adoro, mas que não tem nada a ver com isso. Eu acho isso muito legal, muito interessante. E um outro perigo é, a partir do que hoje é popular, a plataforma, isso conversa com o podcast que a gente fez sobre cinema, que eu não sei se vai ao ar antes ou depois, galera, então vocês me desculpem. Já foi. O Nelson tá dizendo que já foi. Então, o podcast que a gente gravou sobre cinema, que a plataforma vai te recomendar mais do mesmo. E eu lembro uma outra conversa que eu tive, que foi muito interessante, que uma pessoa me disse, eu fazia um trabalho antigamente com música, e uma das minhas funções era frequentar shows de artistas iniciantes para descobrir novos talentos. E pouco tempo depois ela disse, não, porque esse algoritmo do streaming, do Spotify, é uma tragédia, porque você só ouve mais do mesmo. Eu falei, mas... Poxa vida, porque, né, antigamente você tinha que ir no show do artista iniciante para conhecer um artista novo. E agora, com a internet, se você quiser ouvir um artista independente do Sudão, sei lá, você acha. Então, como assim ficou mais difícil consumir coisas novas? Talvez seja o seu conforto, a sua preguiça, a sua, enfim, resignação a partir do conteúdo sugerido pela plataforma. É interessante pensar nisso também, né? Nós começamos discutindo circularidade cultural entre erudito e popular, discutimos níveis de percepção e você introduz, além do algoritmo, a questão de mercado. Joshua Bell, sem dizer que Joshua Bell, toca em um violino ou Cremona ou Stradivarius, não sei, com esse valor, provavelmente Cremona, toca no metrô e não diz. Eu vou contar uma história similar. Quando eu morava em Paris, e a Janice, também minha orientadora, havia muitos músicos no metrô de Paris. O nosso metrô de São Paulo é muito mais asséptico do que os metrôs do mundo. E havia um bom violinista que tocava Paganini. E Paganini é muito difícil. Esse violinista tocava obras extraordinárias. Eu chamei a atenção da Janice. Escutar Paganini no metrô não é comum. A Janice pensou, um dia ela chegou para um rapaz assim, toca Imagine do John Lennon, você vai arrecadar mais. Por quê? Porque a Janice sabia que o ato de gostar de uma música é um reconhecimento cerebral, não é uma adesão estética. Quando eu escuto uma música dos anos 80, época da minha juventude, por exemplo, Legião Urbana, eu gosto. Porque essa eu reconheço. Quando eu digo essa eu conheço, essa é do meu tempo, eu não estou fazendo um ranking estético, eu estou dizendo minha falta de colágeno remete a uma época de ouro, onde essa música fazia sucesso. E isto faz com que eu reconheça como eu gosto do prato feito pela minha mãe, e essa é uma memória. Eu adoro a strudel que minha avó fazia em casa. Provavelmente não era a melhor strudel do mundo, mas tem um sabor de infância muito especial. Então o que eu tenho que cuidar é que, além do mercado e do algoritmo, eu tenho uma identificação por reconhecimento. Em oposição a isso, vem uma certa cultura sofisticada, cosmopolita, urbana, que o legal é o alternativo. Não é? Nada de Beethoven. Vamos colocar aqui de uma tribo recém-descoberta em tal lugar, que toca uma música não temperada com cocos. Não é? Excelente. Mas assim, como diz o grande Ariano Suassuna, quando lê o necrológio do Chimbinha, e o jornal diz que morreu um dos maiores gênios da história, o que eles vão dizer quando tiver que se referir a Mozart ou Beethoven? Mainstream. Assim, morreu Chimbinha. Então você tem que saber. Fomos cancelados pelos fãs do Chimbinha. Pô, não. Eu estou citando Ariano Suassuna. Eu discordei do Ariano. Estou citando Ariano Suassuna. De fato, nós temos que ter perspectiva para essas coisas e poder fazer esse debate. Eu gosto porque o algoritmo me indicou, como você disse, eu posso escolher várias coisas. Numa era de perfeita liberdade de escolha, eu nunca fui tão pobre nessa escolha. Exato, eu sou a geração
que tinha 6 canais na televisão a partir do meio da manhã até perto da meia-noite. E parece que a gente via bastante. Hoje eu tenho 200 e eu fico zapeando, nossa, mas não tem nada. O excesso é uma forma de censura. Eu estou pelo algoritmo. Quando eu assisto uma série, como acabei de assistir na Netflix, o novo Gato Pardo, o livro que virou filme, o Leopardo, né? Eu estou na cabeça com o do Burt Lancaster, né? Com Alain Delon, com a Cláudia Cardinale e Visconti dirigindo. Esse é um filme da minha geração. O atual é completamente diferente. Bom? Eu gostei dos 2 primeiros episódios, mas é claro, eu fico comparando com a Strudel da minha avó. Entendi. Eu fico comparando com uma memória. Agora, um jovem que não viu Visconti, não, talvez vá ter uma outra experiência. Mas isso é bom, são sobreposições de camadas etárias, culturais e assim por diante. Encantar-se com a cultura popular da Europa e decepcionar-se com a cultura popular brasileira, encantar-se com expressões camponesas da Europa e se decepcionar com expressões sertanejas brasileiras, este só mostra um lugar de subserviência e um lugar de europocentrismo que é uma marca de as expressões as expressões do fim do século XIX, início do XX é de filistinismo, a expressão que Oscar Wilde usava muito, de subserviência cultural terrível, terrível, não sei o que você disse, né? Vira-latismo, o filistinismo acho mais... Eu ia falar servilismo, pode ser? Servilismo. Essa capacidade que também tem esse ultracrepidarismo, quer dizer, a pessoa que entende de sandálias, mas quer falar do todo, que é uma expressão que nasce de uma história, e que eu entendo sandálias e eu quero dar opinião sobre tudo. Então, o sapateiro não passa das sandálias. Eu não tenho condições de dar opinião sobre toda a expressão cultural. Total. Eu não tenho a menor ideia de técnica de dança. Eu não tenho a menor ideia. Tenho a mais vaga ideia. Quer que eu te ensine a fazer o quadradinho? O quadradinho, não sei, é uma figura da geometria de Pitágoras? É feito com a bunda. É feito com a bunda. Entra a hipotenusa, aí já é um teorema com hipotenusa. Bem, quando eu assisto a um bom espetáculo, como eu vi agora a Sagração da Primavera na Sala São Paulo, dançado, eu só posso admirar intuitivamente, porque eu não tenho nenhum dado técnico. E tudo bem também, né? É né? uma percepção da arte, inclusive não racional, uma percepção da arte intuitiva, que às vezes acontece quando você escuta. Eu vou lhe dar um exemplo, porque em Avignon, na França, eu fui para o Festival de Teatro e eu escutei a peça Hamlet em cambodjano. Meu cambodjano é fraco, ele é bastante fraco para essas coisas complexas. Se fosse mais popular, Tá. eu conheço. Como eu conheço muito bem o Hamlet, eu estava lá, perto do Palácio dos Papas, assistindo excelentes atores, que eu não entendia uma única... Nem a palavra Hamlet eu entendi em cambodjano. Mas eu sei quase que linha a linha dessa peça. Então eu acompanhei a peça sem entender. É outra experiência de separação entre texto e intuição. A boa arte, a boa música, a boa pintura, quem tem que entender dela? O crítico e o artista. A boa gastronomia, quem tem que entender dela é o chefe. Eu só digo, isso me toca o coração, isso me toca a alma. Eu gosto da expressão que eu já vi em São Paulo, em vários lugares, que é cozinha afetiva. Uma cozinha de coração. Ou seja, você sente uma comida que tem gosto, que é quente, que você identifica os produtos e você sai e diz, nossa, comi isso. É uma comidinha com coentro, né? Não, aí não é afetivo, é cozinha envenenante. Eu preciso pensar que essa cozinha afetiva é uma outra maneira de eu ter contato com uma arte que é a arte culinária. Eu acho que são muitas questões para pensar e para tirar nossas certezas, né? Nossas certezas. Mas eu tenho uma certeza. Que é? O despeito que causa a popularidade naqueles que, em tese, desprezam a popularidade. Karnal sabe bem onde eu vou entrar. Que é, eu e Karnal viemos desse ambiente acadêmico, eu da advocacia, ele da história, enfim, o Karnal ainda mais titulado que eu, professor de universidade.
pública. E aí a gente começa a produzir um conteúdo popular nas redes, com uma linguagem simplificada, um conteúdo pensado para atingir mais pessoas, não necessariamente os alunos da pós-graduação para os quais a gente dava aula na época enfim, em que éramos professores nas universidades na pós-graduação. Aí, o nosso número de seguidores, em virtude do nosso trabalho, mas também por circunstâncias do destino, né, a conjuntura da qual a gente sempre fala, cresce, a gente começa a ter alguma relevância, começa a desenvolver um trabalho, é remunerado por isso e, enfim, nos tornamos populares, em maior ou menor medida. Não estou falando aqui que somos os produtores de conteúdo mais populares do mundo, não é nada disso, mas ganhamos alguma popularidade. E aí aparecem aqueles críticos que dizem, nossa, que conteúdo horrível, que platitude, só falam platitudes, que absurdo, que porcaria, que simplificado, que esvaziado, blá, 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 coloque aí o adjetivo negativo que você quiser. Bom mesmo sou eu que produzo esse conteúdo maravilhoso, profundo, inacreditável e que atinjo 10 pessoas. Mas aí o próprio Leandro Carnal pergunta, né? Que livro é? Provavelmente o... Oh, meu Deus, da religião que a gente leu no clube. Esqueci agora. Sobre a... Não. Esquecemos o nome. O fuzil, não, o dele, gente. Pecar e perdoar, obrigada. Mas eu acho... o fuzil, não, de um grande autor. Bruno Paes Mansur. Não, mas é também, pô. E aí, eu acho que tá nesse livro. Se não tiver, você me fala. Talvez esteja em mais de um. Mas ele fala, poxa, se você tá feliz produzindo conteúdo para 10 pessoas, se você acha que bom é aquilo que você produz, por que é que a minha popularidade te incomoda tanto? Então, qual é esse fenômeno incrível das pessoas que criticam o popular, que desprezam a popularidade, porque em tese a rejeitam, né? Mas ao mesmo tempo se incomodam profundamente. Os despeitados da popularidade, em tese desprezada, mas no fundo desejada ardentemente. O ressentimento é muito forte. Eu vou lhe dar um exemplo de uma coisa que eu fiz e que eu não me orgulho muito, porque eu acho que também foi um exercício de vaidade meu. Uma vaidade? Repórter, durante o lançamento de um livro, ela me perguntou por que eu escrevia desta forma simplificada. E eu fiz um exercício que hoje eu não faria, porque eu entrei no jogo dela. Eu falei durante uns 5 minutos, porque se eu dissesse que o Dasein heideggeriano, na releitura ontológica da Escola de Frankfurt, que é uma ruptura com certo existencialismo, mas acima de tudo com Husserl e a sua proposta, e que se expressa num niilismo absoluto, eu disse, sabe qual é o problema? Que se eu escrevesse assim, você não entenderia. Não falou. E você é repórter. Ela não publicou isso. Mas por quê? Assim, será? Que eu diria assim, se eu escrevesse como eu dava aula na pós-graduação, se eu escrevesse com termos como ontológico, heurístico, se eu escrevesse com citações em alemão originais de Hegel e Kant, eu continuaria fazendo o que eu fiz durante mais de 20 anos na universidade, me comunicando com as 4 pessoas da banca, com os 3 leitores. Em tese, né? Porque você pode só sacudir a cabeça e fingir. As 4 pessoas da banca, com os 3 que me assistiam na ANPU, na Associação Nacional de História. Publicaria o meu artigo para mais 6 pessoas. Na verdade, vamos pegar uma intelectual inatacável, irreprochável, que é exatamente a já citada Lili Schwartz. Quando ela escreve livros como As Barbas do Imperador, O Espetáculo das Raças, O Sol do Brasil, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, ela não está escrevendo um livro cheio de notas, com muitas citações em alemão. Ela faz uma obra densa, histórica, com uma equipe excelente, e ela vende muito. Ela é muito respeitada e, com toda razão, está na Academia Brasileira de Letras. A partir dessa experiência, já há críticas a Lili Schwartz. Eu não estou falando de mim, estou falando de Lili Schwartz, muito acima de mim como intelectual pública brasileira.
muito mais representando o que seria, como Sartre foi na França, uma intelectual pública. Não? Exatamente nesse momento, pegando os intelectuais públicos, o mais famoso de todos, ainda vivo, Noam Chomsky, que é o mais citado de todos os intelectuais vivos. Uma vez eu vi um índice de citação, o americano adora fazer índice de citação, é Platão, Aristóteles e Chomsky. É uma coisa Gente, assim. É uma coisa sabia. impressionante. E Chomsky tem um trabalho sobre gramática gerativa, tem um trabalho de linguística extraordinário. Mas Chomsky foi famoso pelas opiniões sobre o Oriente Médio, sobre política externa americana e comunicação de A massas. gente leu no clube. Eu nunca Internacionalismo ou Extinção. É um Tá extraordinário. vendo? O nome né? do livro dele eu lembro. Chomsky esteve no Brasil bastante tempo, inclusive hospitalizado, né? Hospitalizado aqui no Brasil. O que eu estou dizendo? Qualquer sucesso, eu não me refiro a mim, eu me refiro a grandes nomes. Jorge Caldeira com o Mauá, a biografia do Fernando sobre Assis Chateaubriand, Chateau ou Olga, os livros da Lili, que são extraordinários, eles não são perdoados. Bom é o livro que pouquíssima gente lê, com uma versão sombria, a arte também, que seja uma versão sombria, não pode ter final feliz, não pode ter cor, torcem o nariz para absolutamente tudo que implique felicidade, sucesso, dinheiro e assim por diante. O que eu quero dizer é, nenhum dos meus livros vai ter o peso de uma obra épica. Uma obra épica como, por exemplo, Dom Casmurro, no sentido épico da cultura, não que é poesia épica, ela vai durar séculos. Enquanto alguém falar português, Dom Casmurro vai existir. Mas eu não estou competindo com Machado, eu não posso competir com Machado. Né? Tinha algo no Cosme Velho que Machado tomou aquela água e que eu não posso competir com ele. Ele é muito além do que eu posso. O que eu estou muito feliz é que eu tenho pessoas que vão ao lançamento do livro que eu aprendi com Hamlet, por exemplo, que eu escrevi com a minha amiga Valdresa Carneiro da Silva, e as pessoas me dizem, eu fui ler Hamlet por sua causa. É isso. Então, assim, eu não sou o melhor tradutor de Shakespeare, eu não sou um dos 10 grandes especialistas de Shakespeare do Brasil, apesar de ter lido muito e dado muito curso sobre Shakespeare. Mas quando eu faço uma pessoa ler a Bíblia, que é uma grande obra literária, histórica e de referência ética, quando eu faço uma pessoa ler Hamlet, quando eu faço uma pessoa ler um clássico, quando alguém me diz que foi fazer história ou filosofia porque assistiu meus vídeos, eu fico muito mais feliz do que sucesso ou popularidade. Isso é muito bom muito boa essa influência a esse respeito. E é exatamente reconhecendo que os textos como Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, por exemplo, os textos extraordinários, estão muito além de mim. Né? Mas que alegria que alguém vá ler Lavoura Arcaica, porque eu citei como um dos melhores textos da língua portuguesa. Eu botei no Estadão sobre romance que ninguém mais lê, como Eu Supremo, do Roa Bastos, que é o melhor autor paraguaio. Roa Bastos faz uma obra extraordinária, que é o Eu Supremo. Eu coloquei um poema que eu amo e que quase ninguém mais lê, do maranhense Sousandrade, que é o Guesa. É muito inovador. E as pessoas me fui ler porque você indicou. Esta é a minha grande popularidade. E é isso que eu fico feliz. Além das causas que eu acredito, como a luta antirracista, a luta contra o preconceito e assim por diante. E aí talvez alguém pense, nossa, mas vocês falaram isso no fim do podcast só para enaltecer as próprias trajetórias e a escolha de vocês. Também, né? Mas não à toa, enquanto uma parcela da população, principalmente da academia, ficar encastelada, a gente vai ver surgir na sociedade um comportamento muito distante da preocupação com as causas sociais e com aquilo que a gente considera relevante. E aí não adianta se fazer de surpreso. As pessoas vão consumir o conteúdo de quem fala a língua delas, né? De quem tenta atingi-las a partir da produção desse conteúdo. Então não adianta discutir em termos que as pessoas não compreendem e depois reclamar que as pessoas não compreendem. Eu gosto muito de uma fala do Graciliano Ramos. Ele diz, as pessoas que se põem a escrever deveriam fazer como as lavadeiras, que lavam a roupa no rio e depois torcem, até que não sobre nenhuma gota.
Então o texto ele deve ter o necessário. Ele diz: as palavras não foram feitas para adornar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. E eu acho que a palavra foi feita para dizer. E com esse pensamento do autor de Vidas Secas, do autor de São Bernardo e Angústia, nós encerramos mais um episódio de Platitudes com Gabriela Prioli E Leandro Carnal.